Antes de qualquer palavra ser elevada em oração, precisamos mergulhar na palavra, porque antes de pedirmos algo ao céu, é necessário ouvir aquilo que o céu já declarou sobre nós. Hoje, eu não estou aqui apenas para orar com você, mas para conduzir sua alma a um território espiritual onde os milagres são ativados, não apenas desejados. Por isso, quero que você entenda. Esta não é uma simples oração matinal. É um encontro profético com o Deus que responde no dia da angústia. Talvez você tenha chegado até aqui com o coração cansado, tentando manter firme algo que por dentro parece desmoronar. Talvez existam preocupações que você não sabe mais como entregar e dores que não ousa mais explicar. Mas hoje, antes mesmo da oração, vamos refletir na palavra que abre portas que o homem fecha, a palavra que Davi escreveu não num trono de conforto, mas num campo de batalha. Que o Senhor te responda no dia da angústia, que o nome do Deus de Jacó te proteja. Do seu santuário te envie auxílio e de Sião te sustenha. Salmo 21, 2. Este texto não é poesia para decorar, é decreto para viver. Dia da angústia não é figura de linguagem, é diagnóstico. Dias em que as forças humanas se esgotam e o silêncio tenta se tornar sentença. Mas veja, Davi não diz se vier o dia da angústia, ele diz quando. É certo que dias difíceis virão, mas também é certo que Deus responderá. Aqui somos apresentados ao nome do Deus de Jacó. Por que não Abraão, o pai da fé? Por que não Israel, o príncipe? Porque Jacó carrega a verdade sobre nós, falhos, em conflito, lutando entre o que fomos e o que queremos ser. E justamente a esse Deus, que transforma enganadores em herdeiros, fugitivos em patriarcas, é que clamamos hoje. A expectativa que eu quero gerar em você é dupla. Primeiro, vamos refletir para posicionar o coração. Depois, vamos orar para liberar decretos proféticos sobre sua vida. Porque milagres não nascem de lábios que apenas pedem, mas de corações que primeiro compreendem. Quem é aquele que ouve? Antes de seguir, quero que você responda algo em silêncio. O que você espera de Deus hoje? Uma cura? Uma resposta? Um sinal? Um recomeço? Nomeie isso dentro da sua alma. Não para me dizer, mas para apresentar ao santuário. Porque do santuário virá o auxílio. E se você crê que Deus já está visitando a sua casa, escreva nos comentários, com fé e sem medo: eu recebo o auxílio do Senhor. Isso não é comentário, é declaração de aliança. Antes de continuarmos, quero te pedir algo que vai muito além de um clique. Se esta palavra já tocou seu coração de alguma forma, deixe seu like agora e inscreva-se no canal. Isso não é sobre números, é sobre missão. Cada vez que você faz isso, o YouTube entende que esta mensagem precisa alcançar alguém que está chorando, alguém que está prestes a desistir, alguém que precisa ouvir exatamente o que você está ouvindo agora. Talvez o seu gesto seja a ponte do milagre de outra pessoa. Se você crê nisso, permaneça aqui, porque o que virá depois não será apenas oração, será derramamento. Há momentos em que nossas orações já não têm palavras, apenas suspiros. Há dias em que não pedimos respostas, pedimos apenas para continuar de pé. É nesses dias que o Salmo 20 deixa de ser verso e se torna abrigo. Porque Deus não promete ausência de angústia, Ele promete resposta. Ele não evita lutas, Ele garante presença. E é aqui que a palavra encontra sua casa. Nas áreas onde a alma sangra sem barulho. Talvez sua batalha hoje tenha nome. No lar, discussões que se repetem, silêncio que pesa mais que gritos, filhos distantes mesmo dentro de casa. Nas finanças, contas que se acumulam, portas que se fecham, sonhos que aguardam recursos. Na saúde, diagnósticos que assustam, dores que persistem.
noites que não terminam, na alma, memórias que não cicatrizam, culpas que voltam, medo de um amanhã igual ao ontem. Mas leia com calma. Do seu santuário te envia auxílio. O auxílio que vem do santuário não é um favor humano, não é sorte, não é coincidência, é intervenção. Ele vê o que você ainda nem contou. Ele sabe onde você sorri por fora e desfalece por dentro. Auxílio é escape, sustento é permanência. Auxílio é Deus tirar você da tempestade. Sustento é Deus ensinar você a atravessá-la sem naufragar. Lembre-se, Davi escrevia isso não numa capela em paz, mas em preparo de guerra. Ele sabia que a resposta de Deus não vem com discursos, vem com decretos. E você tem vivido como quem espera discursos ou como quem aguarda decretos? Porque viver de discursos é depender de motivações temporárias, mas viver de decretos é saber. Ainda que eu não veja, Ele está agindo. Observe algo. Davi não diz que o Senhor te responda quando tudo der certo. Ele diz, no dia da angústia. Dias de angústia são tempo de resposta, não de abandono. E mais, te sustente desde Sião. Sião é o lugar do trono. O sustento vem do lugar onde Deus reina, não do lugar onde o homem calcula. Isso significa que ele não depende do seu saldo, da sua formação, do seu histórico, da estatística, da aprovação humana. O sustento vem de onde decretos são lançados, e quando Deus diz, fica de pé, nada pode derrubar. Por isso, não importa quem fechou portas, importa quem tem a chave. Não importa quem disse, acabou, importa quem escreve o fim. Pergunte-se agora, quem tem sustentado suas decisões? Quem tem definido seus limites? Você ora como servo ou como filho? Você pede esmola espiritual ou acessa a herança? Porque filhos não pedem migalhas, eles tomam lugar à mesa. Hoje, Deus te chama não para pedir pouco, mas para crer grande. Esta oração não é para aliviar sentimentos, é para realinhar destinos. E se esta palavra falou com você, não retenha o que a fé pede para declarar. Escreva nos comentários, eu creio no sustento de Deus, pois quem declara, prepara-se para receber. Antes que Deus transforme circunstâncias, Ele transforma perspectivas. A verdadeira guerra raramente está fora. Ela mora no interior, nos silêncios, nos medos não confessados, nas decisões adiadas. Por isso, grandes milagres quase sempre começam com grandes perguntas. Quando Deus perguntou a Adão, onde estás? Ele não buscava localização, mas consciência. Quando perguntou a Elias, o que fazes aqui? Não buscava mapas, mas motivos. Hoje, através do Salmo 20, Deus nos pergunta, em quem realmente está a tua confiança? Se Cristo se sentasse agora à sua frente e com sua voz mansa lhe perguntasse, qual é o teu tesouro mais valioso? O que sua alma responderia? Seria algo que o tempo pode roubar ou alguém que o tempo não pode tocar? E mais, para onde você corre quando a angústia chega? Você corre primeiro para cálculos, conselhos humanos, redes sociais, ou para o santuário, porque onde seus pés correm, ali está sua confiança, ainda que sua boca diga o contrário. Há perguntas que Deus faz não para obter respostas, mas para expor vínculos invisíveis, a necessidade de controle, a segurança falsa do dinheiro, a aprovação das pessoas, a culpa que já deveria ter sido enterrada. Deus pergunta, você crê no meu poder ou apenas me usa como último recurso? Você quer apenas alívio ou transformação? Você quer ser curado ou apenas continuar lamentando? Porque há quem se apegue mais à dor conhecida do que à cura desconhecida. Há quem prefira o deserto familiar do que a terra prometida que exige confiança. Lembre-se, o povo clamava por libertação no Egito, mas quando Deus os guiou pelo
caminho da fé, murmurar, tornou-se mais fácil do que confiar. A pergunta hoje é: o que você quer mais? O controle ou a condução divina? Cristo disse: onde estiver o teu tesouro, ali estará também o teu coração. Mateus 6:21. Mas permita-me parafrasear para este momento: onde estiver tua angústia, ali se revelará teu Deus. Se sua angústia está no futuro, seu Deus é o medo. Se sua angústia está no dinheiro, seu Deus é a escassez. Mas se sua angústia se entrega ao santuário, seu Deus é o Altíssimo. Hoje, Deus não está te perguntando se você o conhece. Ele está perguntando: você me confia o suficiente para me deixar lutar por você? Pergunte à sua alma: eu tenho insistido em muros que Deus já fechou? Tenho medo de entregar algo que considero essencial? O que me impede de me lançar hoje completamente? É aqui que muitos perdem a chave do milagre. Pedem com a boca, mas retêm com o coração. Decisão espiritual não é emoção, é entrega. E todo milagre grande começa com essa resposta simples: faça-se em mim segundo a tua palavra. Agora, com fé e humildade diante dele, escreva nos comentários: eu escolho confiar. Esse não é um comentário, é um voto da alma. A verdadeira batalha da fé não está apenas entre crer ou não crer em Deus, mas entre confiar no que é passageiro ou no que é eterno. O mundo constrói palácios de areia, coroados por vitórias temporárias, conquistas que dependem de condições, aplausos, estatísticas, mas basta uma maré, um vento, uma notícia, e tudo o que era monumento se torna ruína. É por isso que o Salmo 20 nos chama a um lugar diferente, o lugar onde uns confiam em carros e cavalos, mas nós nos lembraremos do nome do Senhor, nosso Deus. Carros e cavalos, nos dias de Davi, representavam o auge da força humana. Exército, poder, estratégia, domínio. Hoje se traduzem em títulos, diplomas, cargos, investimentos, conexões. Nada disso é pecado. Pecado é tornar isso soberano, porque tudo o que a terra oferece como segurança, a mesma terra pode tirar. Você já percebeu? Um emprego admirado pode virar despedida. Uma amizade sólida pode virar silêncio. Uma conta cheia pode virar vazio em questão de dias. Um diagnóstico estável pode mudar em uma linha de exame. Mas a vida daqueles que confiam no nome do Senhor se constrói sob outro fundamento. Eles tremem, mas não caem. Eles choram, mas não desistem. Eles perdem apoios, mas nunca perdem o eterno que os sustém. É por isso que alguns desabam diante da primeira tempestade, enquanto outros cantam no meio do naufrágio. O que muda não é a força humana, é o alicerce espiritual. Pergunte-se agora com sinceridade: o que você tem segurado que está escorregando? Qual bandeira você tem erguido? A da autossuficiência ou a da rendição? Porque toda vida ergue uma bandeira, mesmo que em silêncio. Há uma frase que os céus entendem: eu prefiro Jesus. Prefiro Jesus à pressa. Prefiro Jesus à resposta imediata. Prefiro Jesus ao controle. Prefiro Jesus à lógica. Prefiro Jesus mesmo quando não entendo, porque Ele permanece. Mesmo quando tudo muda, o que o mundo chama de perda, o céu chama de libertação. Quem perde um ídolo, ganha um altar. Quem perde um trono humano, descobre o rei. Quem perde uma rota, encontra um chamado. Toda perda realoca o coração. E quando o coração se desloca para Cristo, nada do que é eterno se perde, e nada do que é terreno o domina. Por isso, hoje, talvez Deus não esteja tirando algo de você, Ele esteja tirando você de algo. Você não está perdendo, está sendo reposicionado. Se você entende esse chamado, declare publicamente com fé, para que os céus e os seus medos ouçam: minha bandeira é Jesus. No Salmo 20, Davi não ora pedindo apenas intervenção.
ele pede sustentação. Ele não clama apenas por livramento imediato. Ele clama por permanência divina. A diferença entre o socorro que nos tira do abismo e a mão que nos impede de cair novamente. É isso que Davi expressa ao dizer: do seu santuário te envia auxílio e de Sião te sustenha. Auxílio é o ato de Deus entrar no cenário. Sustento é o ato de Deus permanecer no cenário. Milagre não é apenas o que acontece, é o que continua depois do que aconteceu. Você já viveu um momento em que tudo parecia prestes a ruir e de repente algo ou alguém o impediu de desabar? Talvez ninguém tenha visto, talvez nem você tenha percebido claramente, mas havia uma força invisível dizendo ao caos: até aqui. Esse é o sustento de Sião. Esse é o Deus que não apenas acalma tempestades, mas estabelece moradas firmes. A Bíblia confirma esse padrão. Isaías 41:10. Eu te fortalecerei e te ajudarei. Eu te sustentarei com a minha destra fiel. Aqui não é promessa parcial, é promessa tripla: força, ajuda e sustento. Filipenses 4:19. Meu Deus suprirá todas as vossas necessidades. Observe, todas, não algumas. Necessidades emocionais, espirituais, físicas, financeiras. Mateus 6:33. Buscai primeiro o reino, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. A ordem divina é diferente da ordem humana. O homem busca o que falta. Deus acrescenta o que é necessário. É por isso que alguns se desesperam tentando construir o que Deus queria entregar. O ansioso recolhe migalhas, o confiante recebe pães, porque quem busca o reino recebe o resto como consequência. Mas o que é Sião? Sião é o lugar do trono, o centro da autoridade. Em linguagem espiritual, é o lugar onde Deus reina sobre o que o homem teme. Se seu coração está em Sião, nenhuma palavra humana tem poder de sentença. Diagnósticos são fatos, mas Deus é a verdade. Falências são números, mas Deus é provisão. Atrasos são aparência, mas Deus é tempo. Pergunta-chave: você quer apenas auxílio temporário ou deseja sustento contínuo? Porque muitos pedem socorro, mas poucos pedem governa. E Deus governa apenas onde há trono entregue. Talvez este seja o momento de reposicionar sua oração. De Senhor, muda minha situação, para Senhor, reina sobre minha situação. Porque onde Ele reina, nada reina contra você. Se essa chave entrou no seu espírito, escreva: eu recebo sustento de Sião. E deixe glória a Deus para fortalecer outros. As Escrituras não são um álbum de histórias antigas, são mapas de intervenção divina. Deus não deixou testemunhos apenas para inspirar, mas para instruir. Cada milagre registrado na Bíblia carrega uma mensagem. A vitória não é fruto da força humana, mas da confiança no nome do Senhor. Davi diante de Golias, Kepishim SM17. Um menino sem armadura, armado apenas com fé. Todos viam um gigante. Davi via uma afronta ao Deus dos exércitos. A pedra que derrubou Golias não foi lançada por força, mas por convicção. A lição: Deus não precisa de espada, precisa de alguém que creia. Josué ante os muros de Jericó, J76. Na lógica humana, muros se derrubam com golpes. Na lógica divina, eles caem com adoração e obediência. Não há registro de gritos desesperados, apenas de trombetas e passos de fé. A lição: Deus derruba o que você não pode escalar. Gideão e os 300 contra 135.000, J7. Deus reduziu o exército para que ninguém confundisse vitória com estratégia. Gideão venceu com cântaros e tochas, não com lanças. A lição: quando Deus luta, números deixam de importar. Daniel na cova dos leões, DN6. O decreto era de morte, a sentença irrevogável. Mas Deus não combateu os leões, calou suas bocas. A lição: Deus não muda ambientes, Ele muda naturezas.
Sadraque, Mesaque e Abednego, DN 3. O fogo foi aquecido 7 vezes. Humanamente não havia fuga, mas o fogo queimou apenas as cordas e não os corpos. A lição: provações não vêm para consumir, mas para libertar. Pedro andando sobre as águas, Miti 14. Enquanto olhou para Jesus, caminhou sobre o impossível. Quando olhou para o vento, afundou. A lição: a maior tempestade não está nas ondas, mas no olhar. Você percebe? Nenhuma dessas vitórias foi conquistada com meios humanos. Todas foram expressões de confiança lá onde a lógica termina. E é desse lugar que nasce o Salmo 20. Agora sei que o Senhor salva o seu ungido. V6. Deus continua usando o improvável. Ele ergue os cansados, exalta os pequenos, honra os que esperam, confunde os que confiam em carros e cavalos. Se você hoje sente que não tem o bastante, saiba, você é exatamente o terreno onde milagres extraordinários nascem, porque onde acaba a força, começa a fé. Declare com ousadia nos comentários: eu creio no Deus das causas impossíveis, e diga glória a Deus, para que outro renasça na fé. Há momentos em que Deus não espera mais lágrimas, Ele espera decretos. Não porque Ele precise deles, mas porque nossos decretos revelam em quem realmente confiamos. A fé não é apenas sentir, é alinhar palavras com a verdade de Deus mesmo quando tudo ao redor diz o contrário. É por isso que Davi, mesmo em guerra, levantava estandartes antes de levantar espadas. Hoje, diante do Salmo 20, somos chamados a uma posição. Não apenas crer em silêncio, mas declarar em voz que o céu reconhece e o inferno respeita. Por isso, repita dentro de si e escreva. Se o Espírito confirmar estas declarações, não como frases bonitas, mas como identidades espirituais. Eu não espero pelo milagre, eu caminho na direção dele. Minha confiança não está nos recursos, mas no nome do Senhor. Eu creio que o auxílio vem do santuário, não das circunstâncias. Eu me recuso a viver controlado pelo medo. Eu sou guiado pela fé. O que Deus começou em mim, Ele vai completar. Eu prefiro Jesus a qualquer segurança terrena. O que eu perdi não me define. O que Cristo declarou sobre mim, sim. Ainda que os carros e cavalos trovejem, eu permanecerei de pé. Eu não sou refém do diagnóstico, do saldo ou da opinião. Sou filho do Altíssimo. Perceba algo poderoso. Toda declaração de fé é um estandarte erguido no mundo espiritual. Quando você diz, eu confio, o inferno ouve, ele não se rende. Quando você diz, eu recebo, os anjos se movem. Quando você diz, Jesus é o Senhor, cadeias invisíveis são quebradas. Porque há lutas que não se vencem com argumentos. Vencem-se com posição espiritual. Agora pergunte-se, eu tenho dito mais sobre o que sinto ou sobre o que Deus disse? Minha boca tem sido eco do problema ou trombeta da promessa? Quando a alma aprende a declarar, o milagre deixa de ser esperança distante e se torna realidade em gestação. Você pode estar cansado, mas escute, se suas forças falharam, suas declarações não podem falhar. O inimigo só vence quando você se cala. Então, hoje, declare como quem crava uma bandeira no território da angústia. Eu não vou recuar. Eu creio. Eu continuo. Se essa palavra ardeu em você, escreva agora nos comentários. Eu declaro pela fé. E com isso, você ergue uma bandeira que céus reconhecem. Chegamos ao ponto onde toda oração verdadeira é levada. O altar da decisão. Porque pedir é fácil, entregar é o verdadeiro ato espiritual. Muitos querem cura, mas poucos entregam os diagnósticos. Muitos querem portas abertas, mas poucos entregam as chaves. Muitos querem respostas, mas poucos entregam as perguntas. Este é o momento em que Deus não pergunta mais o que você quer, e sim, você me deixa reinar. Quando Davi clama no Salmo 20, ele não pede apenas livramento, mas governo.
O nome do Deus de Jacó te proteja. Do seu santuário te envie auxílio e de Sião te sustenha. Isso é mais que pedido, é rendição, é dizer: Senhor, não apenas me ajude, governa. E aqui surge a decisão que divide vidas. Alguns querem alívio e voltam ao mesmo lugar depois da dor passar. Outros querem transformação e aceitam nunca mais ser os mesmos. Controle é o maior ídolo da alma humana. Quem controla, teme. Quem entrega, descansa. Quem controla, mede possibilidades. Quem entrega, ativa promessas. Quem controla, vive de cálculo. Quem entrega, vive de confiança. Você percebe como Jesus chamava? Vinde a mim, não para observar, mas para entregar. Deixa tudo e segue-me. Não porque ele precisa, mas porque ele sabe que quem não solta, nunca segue. Neste momento, Deus pode estar pedindo que você solte algo. A culpa do passado, o medo do futuro, a necessidade de respostas imediatas, o medo de recomeçar, o orgulho de ser forte sempre, porque Deus não pode encher mãos fechadas. Milagres exigem mãos abertas. Se hoje você sente que chegou ao limite, entenda, esse não é o fim. É o lugar onde Deus nasce dentro da história. A fé madura não diz por que eu, ela diz aqui estou. E neste ponto, a maior declaração que um ser humano pode fazer é esta: Jesus, eu entrego. Não para desistir, mas para vencer diferente, não pela espada, mas pelo estandarte. Pergunte-se profundamente agora: eu quero apenas viver melhor ou quero viver guiado? Eu quero apenas alívio ou quero aliança? Eu quero resultados ou quero governo? Porque Cristo não veio ser uma resposta entre muitas, ele veio ser o único caminho. Se sua alma entendeu, declare com ousadia: eu entrego e confio. Esse é o ponto em que milagres deixam de ser possibilidade e se tornam inevitáveis. Chegamos ao limiar do sagrado. Já não estamos apenas diante de palavras, mas diante do Deus delas. A reflexão cumpriu seu papel. Agora é hora de entrar. Mas antes de falar com Deus, precisamos posicionar o coração, porque oração não é discurso, é encontro. Não se faz oração em pé de guerra interior. Faz-se com o joelho invisível dobrado, mesmo sentado, mesmo exausto, mesmo quebrado. Respire, feche os olhos por um instante, se puder. Ou simplesmente incline o coração. Não importa o lugar, importa o centro. E o centro é Cristo. Vamos atravessar agora do raciocínio para a presença. E para isso, 3 atos interiores são necessários. 1. Aquiete a alma. Seus pensamentos estão barulhentos? Traga-os de volta. Seus medos estão gritando? Deixe-os no átrio. Eles não entram no Santo dos Santos. Deus não fala em meio à tempestade. Ele fala acima dela. 2. Aponte uma causa. Toda oração verdadeira carrega um nome, um rosto, uma dor, um sonho. Não ore abstrato. Apresente agora. A dor que não passa. A decisão que não pode errar. O filho que precisa voltar. A resposta que não chegou. O milagre que, se não vier, você não sabe mais viver. Nomeie. Deus honra especificidade. 3. Abra o lugar da batalha. Pode ser uma conta. Pode ser um laudo. Pode ser um vício. Pode ser tristeza. Pode ser desistência. Pode ser o medo de não suportar mais. Tudo isso será colocado no altar, porque no altar, dor vira decreto. Não tenha medo de entrar. A presença de Deus não humilha cansados, repousa sobre eles. Não rejeita. Quebrados, restaura. Não exige máscaras, exige verdade. E aqui, antes da oração, o céu pergunta apenas uma coisa: você me permitirá ser Deus? Se a sua resposta for sim, então você já deu o passo mais forte que um ser humano pode dar, o passo que os anjos respeitam e os demônios temem. Agora, se você está pronto para que a oração comece, declare publicamente para que esta travessia seja selada. Escreva nos comentários:
Eu entro na tua presença e prepare-se, porque o que virá agora não será apenas uma oração, será um decreto sobre sua história. Pai Celestial, Deus Altíssimo, entramos agora em tua presença não como quem mendiga respostas, mas como filhos que confiam no teu caráter. Tu és o Deus do Salmo 20, aquele que responde no dia da angústia, aquele que envia auxílio do santuário, aquele que sustenta desde Sião. Hoje não pedimos somente livramento, pedimos governo. Não buscamos apenas consolo, buscamos transformação. Senhor, nós te exaltamos. Tu és a rocha que não se abala, o refúgio que não desaba, a torre que não se move. Quando o mundo se apoia em carros e cavalos, nós levantamos o teu nome como estandarte. Tu és Jeová Shalom na guerra, Jeová Jiré na escassez, Jeová Rafa na enfermidade, Jeová Nissi quando os braços cansam. Reconhecemos, em ti está nosso recomeço, em ti está nossa permanência. Agora, Senhor, entregamos cada causa trazida a este altar. Pelos que lutam na alma, derrama paz que excede entendimento. Pelos que lutam no lar, reconstrói pontes quebradas, cura palavras feridas. Pelos que lutam na saúde, toca com teu poder, transforma diagnósticos em testemunhos. Pelos que lutam nas finanças, abre portas que ninguém fecha, envia recursos que ninguém explica. Pelos que lutam no invisível, expulsa toda a opressão, quebra grilhões antigos, ergue os caídos. Declaramos, pelo nome que está acima de todo nome, que nenhuma oração feita aqui será em vão. Cada lágrima foi recolhida, cada clamor foi ouvido, cada amém foi registrado nos céus. E mesmo quando não vemos, já está feito, porque tua palavra não volta vazia, volta cumprida. Pai, nós te entregamos o controle. Se for preciso, tira nossos planos para cumprir teus propósitos. Que este não seja um momento emocional, mas um marco espiritual. Que desta oração nasçam curas, reconciliações, provisões, conversões, portas e destinos. E por fim, Senhor, nós te agradecemos, porque mesmo antes da resposta chegar, já podemos adorar. Quando ainda não há sinal, já podemos dizer, está consumado, pois se a cruz foi suficiente para a salvação, será suficiente para cada milagre. Selamos esta oração com fé inabalável, declarando sobre cada vida, vitória sobre a angústia, paz sobre a mente, provisão sobre a casa, cura sobre o corpo, salvação sobre a família, presença sobre o futuro. Em nome de Jesus, aquele que ora conosco e por nós, declaramos amém, amém e amém. Se esta oração falou contigo, declare de coração e em público, meu milagre está selado. E compartilhe um pedido de oração, porque aqui ninguém ora sozinho.